Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Então, sejam bem-vindos a mais um Algo a Mais, que inicia nessa manhã de terça-feira. E hoje também a gente recebe convidadas muito especiais, né, Dogui? Exatamente, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais aqui pela sua Conecta Mais Web TV. Hoje, terça-feira, como a Mona falou, dia 17 de março de 2020. E hoje a gente traz mulheres, grandes mulheres aqui para conversar conosco. Mulheres que inspiram. Exatamente. Justamente para falar sobre este evento nomeado Mulheres que Inspiram. A Kátia, que volta, né, agora no seu dia certo, né, na terça-feira, que a gente tem Kátia Maldaner, e também a gente recebe Vanice Dalmago. Sejam muito bem-vindas aos nossos estúdios. Muito obrigada. Bom dia a todos, então. Bom dia, Mona, bom dia, Douglas, bom dia, Vanice, e bom dia a todos os telespectadores. Então, eu novamente aqui, já me sinto parte do Algo a Mais. Com certeza. Todas as terças já é um dia muito esperado por mim, inclusive preparando algum material para trazer e compartilhar com as pessoas. E hoje eu convidei então a Vanice para estar aqui conosco para compartilhar histórias que inspiram a nossa história e de histórias que a gente compartilha no evento Mulheres que Inspiram. Bom dia, Kátia, bom dia, Mona, bom dia, Douglas, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. É um prazer essa manhã estar aqui com vocês. E hoje, pela primeira vez, aqui no Algo Mais, e neste lado, né? Porque o pessoal da Conecta me conhece do lado dos bastidores. Uhum. Então, é um prazer enorme estar aqui, compartilhando desse momento e trazendo um pouco, né, das nossas histórias. E também a gente vai falar sobre o evento Mulheres que Inspiram. Muito bem. Então, primeiramente, a gente vai pedir para que vocês se apresentem. E não só sou Vanice, sou Kátia, trabalho com isso. E sim, quando foi que vocês começaram a serem empreendedoras? Porque a gente tem duas empreendedoras, duas mulheres que inspiram aqui, como também semana passada a gente recebeu a Laura, que falou sobre a sua experiência de vida. A gente trouxe uma parcela da população brasileira mulher, que tem todo esse papel na sociedade de ser mãe, ser esposa, ser filha, ser tudo. Ocupar vários papéis, né? Isso mesmo. Bom, Pode começar. Tá, então a minha história de empreendedorismo surgiu assim, foi uma descoberta, não foi algo que eu já nasci para isso, não sabia que era isso que eu queria para minha vida, né? Eu sempre fui em busca de conhecimento, comecei me formando em administração. Então, em 2009, me formei em administração pela UPF. Tive um conhecimento sobre empreender, sobre o que é gerir uma empresa, sobre equipes. Mas, naquela época, ainda era muito jovem. Eu me formei com 21 anos, então não tinha ainda uma experiência que eu pudesse absorver todo aquele conhecimento de forma mais assertiva. Então, depois, em 2011, 2011, eu iniciei a minha pós-graduação em psicologia organizacional. Sempre fui seguindo muito por essa questão, por esse lado de gestão de pessoas. Sempre gostei muito de trabalhar com desenvolvimento humano. Mas ainda não era claro, né? Então, às vezes a gente tem aquelas dúvidas, né? E foi em 2014, quando eu realmente conheci o coaching, que eu comecei a entender muito sobre o meu comportamento, sobre as minhas decisões, porque isso não dava certo, porque aquilo eu tinha dificuldade. E eu fui desmistificando muitas coisas que até então, para mim, eram obscuras. E nessa jornada do coaching, eu vi a possibilidade de empreender, de ter o meu próprio negócio. E quando eu vi isso estava acontecendo, não foi algo muito planejado ou desejado a longo prazo, mas quando eu entendi que era isso que eu queria, eu me joguei na cara e na coragem, né? E decidi fazer acontecer. Porque eu nunca tive muito medo, sempre fui muito corajosa, eu me considero quase a ovelha negra da família, aquela pessoa que não segue a manada, que sempre vai para o lado diferente, né? Que não segue o fluxo. E
E aí eu fui e iniciei empreendendo nessa área de treinamentos, palestras e atendimentos em final de 2016. Iniciando em 2017, abri o meu próprio escritório e fui, né, seguindo até hoje, cada vez mais apaixonada por essa área do empreendedorismo, da liderança. Sigo como uma eterna aprendiz. Sim, me considero uma pessoa que está sempre buscando, sempre querendo algo a mais. Muito bem. Eu, então, atualmente, eu trabalho com assessoria para eventos e a gente empreendeu, então, na área do turismo. Porém, eu não posso desprezar nunca as minhas origens, né? Porque o sonho, o meu exemplo na comunidade que eu tinha, que era em Guabiju, eram as professoras, né? Todas eram professoras. Os meus espelhos eram professores. Então, a gente queria fazer magistério. Mas não tinha magistério no interior. O magistério tinha em Nova Prata, escola pública, o Tiradentes, que foi onde eu me formei, e em Veranópolis, o Regina Celi. Então, para estudar, a gente tinha que morar na casa de pessoas, que foi onde, então, eu vim morar aqui. Descobri depois do magistério que realmente não era o magistério que eu queria. Porém, a escola nunca saiu de mim. Eu volto às escolas, né? Volta e meia eu estou dando aula, ou eu estou agora também na área administrativa das escolas. E aí descobri que o meu dom mesmo era a comunicação, que foi quando eu fiz Relações Públicas na UX. Me formei em 2005, já são 15 anos de formação. E logo que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar com meios de comunicação, né? Trabalhei nos jornais daqui. Eu só não tive experiência efetiva em rádio, né? Na produção de rádio, né? Mas, com as assessorias de imprensa, sempre fui atuante também nessa questão. Uma das minhas primeiras atuações, inclusive, como assessoria de imprensa, foi na prefeitura de Cotiporã, né? Há um tempo atrás, na época eu trabalhava com a Daniele Cherubini, na agência SOS, e a gente não tinha toda essa parafernália que a gente tem e todos esses equipamentos tecnológicos. Então, para mim produzir um programa que ia ao ar no sábado, eu tinha que ir todas as quintas-feiras a Veranópolis, em 2 rádios, gravar programas. Hoje, a gente faz isso no nosso smartphone, edita e manda para qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente vem carregando uma experiência na área da comunicação bem grande, né? Então, comecei lá com Cotiporã, passei por Nova Bassano, passei por Vila Flores, Nova Prata, retornei a Nova Prata na assessoria de imprensa também, agora via terceirizada, né? Então, a gente carrega uma experiência muito grande nessa área de comunicação. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei também com turismo, né? Na época que o Caldas de Prata surgiu, foi lá que eu fiz o meu estágio curricular, né? O Nelson da Salvador, na época, me abriu as portas para mim fazer o meu estágio curricular com eles. E o meu estágio na área de relações públicas, ele não é um estágio de 6 meses, é um estágio de 1 ano. Então, foi um trabalho muito amplo que a gente fez. Na época, o turismo aqui estava, imagina, que praticamente 16 anos atrás, né? Eram outros cenários, né? Era um empreendimento que hoje é âncora na região, onde se estruturou praticamente todo aquele projeto. Desde os uniformes de nós que trabalhávamos, até a comunicação com os turistas, com as agências. Eu lembro de feiras, que hoje são feiras, por exemplo, o Festival de Turismo de Gramado, que a gente foi lá com estandes, Salão de Turismo Gaúcho, né? Onde hoje a gente vai para esses eventos e eram muito diferentes, né? Nova Prata está num patamar muito diferente. E nesse período, iniciou através do Sebrae um projeto que se chamava Economia da Experiência. E eu, através do Caldas, sempre fui participante desse projeto. Então, carreguei muita bagagem em termos de turismo também. E vislumbrei na região uma oportunidade de estar
oferecendo também um atrativo turístico, que então hoje é lá na Cabanha Coroados, que a gente faz a Noite Gaúcha, preservando a nossa cultura e apresentando para os turistas uma alternativa também de destino turístico. É uma história inspiradora, né? A gente sempre fala aqui na Conecta, né, que a Vanice, se tu precisa saber de alguma coisa, ou se tu precisa, por exemplo, eu preciso de alguém que faça vela em cera, sei lá, a Vanice conhece. Mas isso que é importante, eu acho, né, Vanice? Não saber fazer, não é necessário saber fazer, mas ter o contato Ter o de quem contato sabe. de quem faz, né? E isso, eu sempre faço isso, essa analogia, né? Quem dera eu ter a experiência de hoje com as oportunidades que eu tive quando eu era mais jovem, né? Quanto mais eu poderia ter agregado as empresas por onde eu passei, com toda essa bagagem, né? Mas isso a gente vai construindo, é uma carreira que a gente vai construindo. É verdade. Né? Tipo, a Mona é jovem, né? Óbvio que se ela vai me pedir alguma coisa, eu tenho já uma experiência maior. E é como diz a Sônia, que trabalha com a gente, né? A gente não envelhece por nada, né? Então, isso engrandece sempre a gente, né? Com Sim, e certeza. a gente vai adquirindo essa maturidade, essa experiência, né? E sim, a gente olha às vezes para trás e pensa, nossa, rever as atitudes, os comportamentos que a gente teve e pensa, nossa, se eu tivesse a maturidade de hoje, eu não faria o que eu fiz naquele momento. Mas com certeza, se a gente não tivesse errado, a gente também não teria a maturidade que tem hoje. Isso. Então, tudo é um ciclo, a gente tem que passar, viver, é um aprendizado. E acho que com o tempo, a gente vai tomando esse conhecimento e vai se preparando melhor, vai com mais cautela, vai com mais sabedoria, com mais inteligência, não é tão afobado, tão ansioso, porque a gente sabe que vai errar, né? E a gente se procura muito quando é jovem. Nossa, assim, agora eu me coloquei até como muito velha aqui, né? Mas assim, quando a gente é mais jovem, quando a gente está iniciando a carreira profissional, às vezes a gente se tortura muito pelos erros que a gente comete. Mas é esses que vão fazer a gente se tornar mais forte. Esse é um conselho, inclusive, Kátia, que tu pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo e que gostariam de empreender, gostariam de pensar fora da caixa, enfim, tem um desejo oculto lá, um desejo que está lá adormecido e muitas vezes não fazem por causa de medo. Esse é um conselho que tu deixa? Como a Mona sempre diz, conselho, às vezes eu acho que é um pouco, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, assim, como uma dica, e o que eu sempre falo para os meus clientes é que você nunca vai estar pronto o suficiente para começar. Então, tem pessoas que esperam estar prontas, né, para daí dar o primeiro passo. Não, a gente vai se preparar na medida em que vai praticar, executar aquilo que precisa ser feito. Então, a prática ela vai acontecer, ela precisa acontecer para que você se torne bom o suficiente naquilo que você está fazendo. Mas não esperar estar pronto para começar. E o que move vocês nos dias de hoje? Para mim, eu sempre faço a analogia de que a gente é como um veículo que precisa de um combustível para poder se mover. E eu trabalho muito forte com essa questão, o que te move, né? Qual é o combustível que te move? Para mim, o combustível que me move é ver após a cada atendimento, a cada treinamento, a cada palestra, ver as pessoas mais radiantes, ver elas conquistando seus objetivos, realizando seus sonhos. Isso é uma coisa que me move muito. Então, chegar, por exemplo, algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de contribuir na carreira delas, e elas chegarem para mim e falarem, relatarem o quanto a vida delas melhorou após o coaching, após passarem por um treinamento comigo, isso não tem preço. Então, é por isso que eu faço o que eu faço, é isso que me move diante de todas as dificuldades do dia a dia. E o que me move são os desafios, né? Eu acho que, como a minha área, enquanto assessora, por exemplo, para eventos, a gente faz parte de momentos muito especiais da vida das pessoas, né? Assessorar uma debutante, um casal, né? Então, são momentos importantes da vida daquelas pessoas.
Então, a gente tem um papel decisivo e de muita responsabilidade, né? Porque eles sonham com aquele momento e a gente está ali para dar aquele apoio, né? E a gente tem que ser muito firme nisso, né? Então, e isso é uma construção também que eu fiz, né? De passar essa segurança. E às vezes as pessoas até questionam, tá, mas o teu trabalho vai ser muito caro. Me pergunta quanto custa, né? Quanto custa para uma noiva passar o dia de noiva tranquila? Quanto custa para uma família do debutante aproveitar a festa da debutante, né? Sem ter que se preocupar com detalhes que são a minha responsabilidade. A própria debutante aproveitar. Né? Então, são detalhes, né, que vão se compondo para fazer, por exemplo, um evento ser um sucesso que se espera. Mesma coisa no corporativo, né? A gente desenha, planeja todo um evento. Precisa ter esse suporte que eu digo técnico, né? Então, o que nos move sempre são os desafios. E fica sempre aquilo, né? Será que eu vou satisfazer os meus clientes? Por exemplo, na recepção de turistas, como que eu vou estar recebendo eles? Que imagem eu vou passar? Não é só minha, é de Nova Prata para eles. Que experiência eles vão levar daqui? Né? Eu quero tornar que eles passem uma noite com a gente agradável, que eles se divirtam, né? Que eles tenham contato com a cultura gaúcha, também levem um pouquinho, uma inspiração daqui. Levem a lembrança de que eles comeram um churrasco, que eles dançaram uma música gaúcha. Tomaram chimarrão. Né? Tomaram um chimarrão. Na cuia pequenininha que tem na cabanha. Nossa cuia pequena, né? Agora a gente tem uma outra de metro. Então, são experiências bacanas, né? Que isso nos desafia a cada dia, né? E junto com a comunidade, então, principalmente. Acho que a gente tem também uma função social de fazer parte, de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências. Né? Não é só a questão dinheiro. Sim, é importante, a gente precisa, né? Mas, enquanto voluntária, também, o que eu posso fazer, né? Então, sempre é... E eu acho que é muito interessante quando tu falas de quanto custa, porque é muito fácil a gente dar o valor para um trabalho sem a gente ter tentado fazer. Quem já não tentou planejar uma viagem para um grupo de pessoas? Eu fui da comissão de formatura da faculdade, meu Deus do céu, e nós éramos em 4. É uma coisa assim que tu acha que tu resolve uma coisa, aí vem outras 50 para te resolver. Então, isso que tu falas de... Não só... Isso é um exemplo, né? Mas não só para esse lado de organização de eventos, mas para tudo que é desenvolvido, né? Saber valorizar o trabalho de cada um, porque é por isso que existem todas as profissões. Porque se todo mundo soubesse fazer tudo, não ia precisar ter ali, então, um médico, uma coach, uma mulher que empreende, que é comunicadora... O moço aqui que é DJ, que é apresentador, que é TI, né? Já foi bombeiro. Vamos lá. Meninas, quais são as principais dificuldades que vocês têm? Vocês enfrentam, quem sabe, mais dificuldades por serem mulheres? Vocês acham que isso torna o trabalho mais fácil? O que vocês têm a falar sobre as principais dificuldades em empreender? Enfim... em fazer com que tudo isso aconteça? Olha, eu não sei, mas eu não senti em nenhum momento da minha carreira uma dificuldade por ser mulher. Porque eu sempre entendi muito bem qual que era a minha responsabilidade e como eu deveria me posicionar em cada cenário, em cada momento. Então, o meu perfil é uma pessoa leve, brincalhona, descontraída. Mas no momento de ser séria, eu sou séria, eu transpareço, eu consegui trabalhar meu tom de voz para isso. Consegui, através da minha linguagem corporal, entendendo esse meu comportamento, buscar esse respeito, essa admiração. Tu vai para um público, dependendo se é um público mais masculino, às vezes existe, sim, uma dificuldade em ter o respeito... por ser mulher, existe aquele preconceito, mas eu nunca senti isso.
Eu não posso dizer que isso foi uma dificuldade para mim, porque eu sempre consegui me posicionar da forma que eles me respeitassem pela profissional que eu sou. Então eu não posso relatar uma dificuldade quanto a isso. Dificuldades para mim, por exemplo, é as pessoas, isso que a Vinícius estava falando, é as pessoas não reconhecerem o valor do nosso trabalho. Existe sim uma prostituição, né, desse mercado. As pessoas não compreendem bem, existem muitas brincadeiras e se perde porque as pessoas não levam com muita seriedade e responsabilidade alguns profissionais. E isso acaba manchando o nosso mercado. Então, eu sigo na busca de estar sempre entregando o meu melhor, com responsabilidade, seriedade, seguindo aquilo que realmente é. Fazendo parcerias, pessoas que realmente entendem, assim, existe um tabu muito grande em relação ao coaching, que é o coaching versus a psicologia, né? E graças a Deus os psicólogos hoje já estão entendendo que a gente não é concorrente dele em nenhum momento. E muitos psicólogos estão buscando também a formação nessa área, porque sabem que ela agrega e não concorre com a psicologia. Então é bem bacana assim as pessoas começarem a compreender isso. Mas ainda muitas pessoas não compreendem, não entendem o que é. Então acho que são essas principais dificuldades hoje que a gente enfrenta. E um ponto, assim, é aquele ditado, né? Que dentro de casa é mais difícil você receber o valor que você recebe fora de casa. Então, quando eu vou realizar palestras, treinamentos fora, eu percebo que a gente é muito mais valorizada do que internamente. Aqui, internamente, o que é? Faz uma palestra de graça para o meu evento. Tu pode vir aqui trabalhar de graça para mim? Vem aqui que daí tu te divulga. Não é disso que eu preciso, né? Eu tenho meu valor, estudei para isso, eu me dediquei a isso. Então, fazer as pessoas entenderem qual é o nosso propósito, qual é o valor do nosso serviço. Acho que essa é a principal dificuldade hoje que eu vejo na minha área. Não sei, a Vanice. Bom, eu acho que até as dificuldades, elas já foram maiores, principalmente no mercado da comunicação. Mas não enquanto ser feminina, ser mulher. Foram dificuldades voltadas à questão do mercado de trabalho, porque eram muito restritos, né? Se você formar hoje, por exemplo, em jornalismo, tu vislumbra um mercado muito restrito. E há os que dizem que qualquer um faz, né? E não é assim. A gente tem exemplos eu acho que a partir do momento que o pessoal tirou a necessidade de se ter a faculdade de jornalismo, eu acho que ficou complexo também essa área, né? Eu só respiro. Porque foi o que eu disse antes, né? E é o que a Vanice diz agora. Não teria necessidade de cada um ter a sua profissão se todo mundo soubesse fazer tudo. Ponto. Então, voltando, né? As dificuldades foram no mercado de trabalho, enfim, mas se supera, né? Na área de eventos também se tem, às vezes, uma concorrência com pessoas que começam sem uma formação. Mas não é porque elas não vão fazer um bom trabalho. Poderão fazer, sim, né? Mas aí vai de cada um entender e que profissional que quer contratar para estar trabalhando no seu evento, para a sua empresa, né? Porque a gente vem com um know-how e uma bagagem de conhecimento bem grande, né? Isso que dá confiança e respeito. Trabalhei com equipes muito grandes já de homens também, nunca tive problemas, né? E ao contrário, eles se surpreendem quando a gente chega, né? Não, aquela ali é a responsável pelo evento, né? Então, a gente tem que também, enquanto mulher, saber se posicionar. Exato. Né? Qual é o nosso lugar nesse momento? Né? Perante uma equipe, perante a comunidade, e sempre oferecer o melhor do que a gente pode estar oferecendo naquele momento, naquele cenário. É isso aí. Perfeito. Pessoal, eu vou pedir para vocês um minutinho, que nós vamos para um breve bloco de comerciais, e na sequência a gente volta falando mais sobre mulheres empreendedoras, mulheres que inspiram, Isso como mesmo. diz o evento.
Então fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. O Hora Bolas dessa terça-feira, dia 17, deixará você por dentro da pandemia do coronavírus. Receberemos o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que vai sanar todas as dúvidas sobre a doença. Não perca, nesta terça, às 22 horas, na Conecta Mais Web TV, conectando você. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Isso aí, pessoal, a gente retorna então com o programa Algo a Mais. Mas, Doug, a gente tem alguns comunicados para fazer também, né? Tá aqui, ó, bem bonitinho. A gente... Ele me olhou com uma cara de desesperado, a gente tem comunicado. É que no intervalo nós estávamos com outros comunicados, aqui também... Eu acho que eu não tenho isso. Não, então, pessoal, devido a essa pandemia que vem acontecendo e tudo mais, do coronavírus, a gente comunica, então, que a janta beneficente em prol, né, Isso. ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Nova Bassano, ela foi cancelada para este final de semana. Haverá uma nova data, essa data vai ser esse evento vai ser transferido para uma nova data. Assim que a gente tiver informação das datas em si, a gente avisa para você também, mas fiquem tranquilos, a gente sabe que foi vendido vários ingressos, teve a questão das rifas também e tudo mais, e a gente sabe que o pessoal fica preocupado, né? Então, foi transferido devido ao ser um grande número de pessoas que queriam participar, então a gente avisa, né, o pessoal. Foi transferido, mas fica tranquilo que vai acontecer. Exato, fica de olho, pessoal, que nós também traremos a informação Isso de quando mesmo. será essa nova data. Mas, por enquanto, a aglomeração de pessoas está bem complicada. Vamos nos manter
Vamos nos manter assistindo a Conecta Mais Web TV em casa. Isto. Faça como a maioria dos pratenses já estão fazendo, assistindo a Conecta Mais Web TV em casa. Tem que ficar em quarentena, então. Fica em quarentena assistindo nós. Web TV, exatamente. É Aí o que uma bela acontece? dica. Aí você vai descobrir, né? A gente está recebendo várias perguntas, né? Inclusive por ser um dos veículos do município, sobre aulas, sobre eventos. Sim, alguns eventos já foram cancelados. Inclusive, hoje à noite teria palestra com o Otélio Drebs, também foi cancelado o evento. Se você iria e não estava sabendo, foi cancelado. Exato. Então, Fica de essa olho aqui, questão, pessoal, que né? a gente vai trazer sempre informações Isso bem aí. bacanas para você. Inclusive, nós tivemos uma entrevista para você que não conseguiu pôde acompanhar. acompanhar. Nós tivemos uma entrevista com o administrador do Hospital São João Batista, Exatamente. esclarecendo algumas questões veiculadas na mídia, inclusive, e esclarecendo essas questões. Então, fica de olho na Conecta Mais Web TV, que sempre estaremos com novidades, sempre com entrevistas bem bacanas. Inclusive, hoje no Hora Bolas, que é um Isto. programa humorístico, nós teremos entrevista com um médico, que é o Dr. Dr. Guilherme, que também vai falar um pouquinho sobre essa pandemia que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu acho que é interessante ressaltar também, né, o que já foi dito na entrevista anterior. Em Nova Prata, não há casos, pessoal. Exato. Foi uma notícia antecipada, Fake fake news, exatamente. Fiquem tranquilos, não tem nada no Hospital São João Batista. A gente está bem suprido. Se você não conseguiu acompanhar a entrevista com o Dr. Marcos, né, que estava aqui conosco, Ele o não- administrador. ele é administrador, Isso, acho que não é médico. administrador Do Hospital hospital. São João Batista. Gente, assista. E fica Exato. tranquilo, porque a gente fica, né, preocupado com várias coisas que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente lê, mas nem tudo é verdade, né, pessoal? Exatamente. Vamos tomar Nós cuidado. estamos sempre, pessoal, em busca da verdade para trazer a informação correta aqui para você. Mas continuando, né, nosso assunto, vamos tirar esse elefante grande daqui do meio da sala, vamos, né? Exato, vamos falar com essas mulheres que inspiram, a Vanice e a Kátia, que estão aqui conosco hoje pela manhã falando sobre mulheres empreendedoras, mas sei que vocês têm o evento Mulheres que Inspiram. Fale um pouquinho mais para nós o que é esse evento, da onde surgiu a ideia, como ele funciona, para que ele serve, enfim, para o pessoal que de repente não conhece muito o evento, como ele funciona, o que é o evento? Então, o evento Mulheres que Inspiram tem já um histórico anterior ao ano passado, mas ano passado a gente deu uma cara nova, a gente assumiu uma parceria, eu e a Vanice, com o propósito de fazer um evento diferenciado para as mulheres aqui da nossa região, não só Nova Prata. Trazer para esse evento histórias inspiradoras. A gente estava num almoço, né? E a gente tinha um propósito, uma ideia de fazer alguma coisa para mulheres. Alguma coisa diferente. E como que a gente poderia fazer isso, então? A Vanice já tinha... De repente, eu deixo para te contar essa parte anterior ao ano passado. Mas, enfim, a gente deu um gancho a isso tudo. E a gente desenvolveu um evento que relatasse histórias de pessoas da nossa região que pudessem ser histórias inspiradoras para outras pessoas. Nosso intuito é mostrar que a gente não precisa ir longe, que a gente não precisa pensar que precisa ser uma cidade grande ou que precisa estar numa TV, numa mídia, para ser uma história inspiradora. A gente, olhando para o nosso dia a dia, ao nosso redor, a gente tem histórias inspiradoras o tempo todo. Só que elas passam despercebidas para nós por estarem aqui, a gente acaba não valorizando. Aquilo que eu vinha falando, de não ter a nossa valorização no trabalho, a gente acaba não valorizando as pessoas, as histórias que a gente tem por aqui. Então, nossa ideia é fomentar esse mercado do empreendedorismo, da liderança, desse espaço das mulheres, da busca delas por um espaço onde elas se sintam bem, onde elas querem desenvolver a sua carreira. Seja empreendendo, seja liderando, seja na área política, na questão comercial, na área da beleza, da saúde, aquilo que realmente faça sentido para elas, né? Não seguindo somente a manada. Então, saindo um pouquinho do fluxo. E foi nesse intuito que nasceu o Mulheres que Inspiram numa nova versão. E graças a Deus foi um sucesso. Nosso primeiro evento foi super bem aceito. Esse ano a gente tem a segunda edição.
também, contando a história de outras 5 mulheres que também fizeram seus sonhos se tornarem realidade e que hoje inspiram e não sabem muitas vezes que inspiram, e outras que inspiram e sabem que são inspiradoras, que têm um pouco mais, usam mais os meios da comunicação, as mídias sociais, né, para expor o seu trabalho e ajudar pessoas, outras mulheres, através do seu exemplo. Então foi, acho que, acredito que o maior propósito do nosso evento é compartilhar essas histórias e proporcionar esse momento de aprendizado para as mulheres. Muito bem. Antes de 2019, quando a gente criou esse evento mais voltado para um painel, né, de valorização de histórias de mulheres da nossa região, em 2018, junto com a prefeitura, que era onde eu atuava diretamente, nós criamos algumas ações no mês de março que proporcionaram também algumas vivências e experiências diferentes para as mulheres. Então, naquele ano, a gente envolveu os fotógrafos, a gente fez convites para os fotógrafos da cidade, né? Foi um convite aberto, aderiu quem quis, né? E eles tinham que escolher uma mulher inspiradora para fotografar. E o resultado dessas escolhas se transformou numa amostra fotográfica, que foi no hall do novo Cinelux. Então, ali também, num formato muito diferente, porque a minha cabeça ela é muito criativa em alguns momentos, né? E com a ajuda das colegas que eu tive na época, a gente fez umas caixas personalizadas enormes. O pessoal deve lembrar de ter passado, talvez, pelo Cinelux e ter visto ali histórias escritas e mulheres em umas caixas suspensas, né? Como eu digo, sempre uns desafios, né? Porque eu queria suspender a tal das caixas lá e o teto era enorme, né? Muito alto. Mas deu tudo certo. Uma outra ação foi expor artistas mulheres, também de Nova Prata, quando foi inaugurada a sala de exposições da Casa da Cultura, né? Adolfo Fedrici, que está ainda ali, né? Mas ela foi inaugurada com obras de artistas pratenses. Uma outra ação que a gente desenvolveu foi na Time, em parceria com eles, que a gente levou, então, a Ana Cristina Guerin, que é sexóloga, que também é daqui, uma excelente profissional, e a gente lotou a casa e ela passou, então, dicas, e, enfim, foi uma noite bem bacana também. Porém, na área de homenagens, de mulheres, enfim, na área motivacional, existem muitas ações que a gente pode fazer, né? Então, em 2019, a gente reformulou, porque também tem um mercado e tem mulheres que gostam de aprender. A gente gosta sempre de estar aprendendo, né? E foi uma forma também de aprendizado, né? Compartilhar as histórias que a gente levou para o palco. Então, foi assim que surgiu o Mulheres que Inspiram. Esse ano, né, Kátia, ele tinha data marcada, em função de toda essa questão, né, do Covid-19 que está por aí. Nós já adiamos ele, mas ele vai acontecer em outubro, também numa data vinculada à Semana do Empreendedor, né? Então vai ter o vínculo lá com a Semana do Empreendedor, onde então nós vamos estar levando mais 5 painelistas que vão estar compartilhando suas histórias inspiradoras para outras mulheres, né? E como a gente diz, o evento ele pode ser prestigiado também por homens, né? Afinal, eles fazem parte das nossas vidas. Com certeza. Isso aí. Pessoal, nós temos um comentário da Maridalva da Almagro Romanes, sua parente, Ivanice. Minha cunhada. Parabéns, atrás do sucesso existe um longo caminho percorrido. Realmente vocês inspiram. Falando nessa questão de inspirar, meninas, vocês acham que ainda falta um pouco das mulheres quebrarem esse tabu e virem à tona? Ou já está num patamar mais ou menos igualitário? Para vocês, porque eu vejo que principalmente esses eventos, Mulheres que Inspiram, é para fazer outras mulheres também pensarem fora da caixa, muitas vezes botaram uma ideia que é muito boa e que está guardada por medo, muitas vezes, de fazer. O que vocês acham do cenário? O cenário ele ainda está pobre, está legal, está melhorando, enfim. Qual a opinião de vocês? Eu vejo, sim, que está
acontecendo mais um movimento das mulheres, as mulheres estão se movimentando mais para esse caminho. E é importante, assim, ó, eu sempre compartilho nas palestras com as pessoas que nós somos inspiração o tempo todo. Nós não precisamos fazer muita coisa para inspirar pessoas. Você, Douglas, inspira alguém. Nesse momento, alguém está se inspirando em você. Quando você está no teu dia a dia, as ações que você toma, que você tem, as atitudes, as decisões que vocês tomam, tanto a Mona, a Vanice e eu, isso inspira alguém no momento. Não é um comportamento integral que vai inspirar alguém. Às vezes é uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de se posicionar. Isso inspira uma pessoa. Então a gente tem que tomar esse conhecimento que a gente inspira o tempo todo. Às vezes, infelizmente, pessoas inspiram pelo lado negativo também. Então, às vezes, alguma ação negativa também inspira uma outra pessoa. Ah, mas se ela fez, também vou fazer. Então, você está inspirando de certa forma. Claro. Mas a gente tem que trabalhar num sentido de inspirar positivamente as pessoas, para que elas olhem para nós e sintam vontade de fazer alguma coisa parecida com o que a gente está fazendo. Às vezes, correr atrás dos nossos sonhos, a Vanice, para mim, por exemplo, é uma grande inspiração. E poder trabalhar ao lado dela em eventos como esse, assim, realizar essas atividades, para mim me dá muita segurança. Porque eu tenho segurança nela, eu sei que ela é uma boa profissional, ela me inspira, ela me motiva a realmente querer fazer essas coisas acontecerem. Então, a gente tem pessoas que nos inspiram no nosso dia a dia. É só parar e olhar. Às vezes, os nossos pais são inspiração, um professor, o nosso líder, pessoas, o nosso vizinho, pessoas que a gente acompanha no dia a dia, mas que não percebe que está sendo inspirado por eles. E se a gente parar e analisar, realmente a gente começa a repetir alguns comportamentos dessas pessoas. Por quê? Porque elas nos inspiraram. Porque a gente viu que deu certo. A gente quer ter esse sucesso que elas têm também. Então é por isso que a gente se inspira nas pessoas. E ao mesmo tempo que nós nos inspiramos nos outros, os outros se inspiram em nós. Por alguma razão, por alguma coisa às vezes que você diz ao outro, ele se sente inspirado em você. Então, não é construir grandes obras para você ser uma pessoa que inspira. Às vezes, você ser realmente quem você é, você assumir a pessoa que você é, você se torna inspiração. E é nesse intuito que eu gosto muito de levar essas histórias de quando a gente pensa em quem são as painelistas, né? Aquelas pessoas que assumem a sua história, que são protagonistas, que assumem seus erros, que assumem suas dificuldades. Porque eu pensei na Laura na semana passada? Porque eu tenho contato com ela em que eu pude conhecer um pouquinho mais que por trás de toda aquela mulher forte, às vezes firme, decidida, cheia de compromissos, existe uma fragilidade ali por trás, uma vulnerabilidade. E isso faz com que ela seja uma pessoa inspiradora, pelo menos para mim. Eu tenho certeza que para outras pessoas também. Então, para mim, inspiração é isso. E aí, se muitas pessoas estão sendo assumindo, se permitindo a serem protagonistas, né? Se elas pararem para pensar um pouco mais a fundo, elas estão inspirando, mas precisam inspirar mais por um lado mais positivo, correndo atrás dos seus sonhos, que ainda é uma minoria. As pessoas ainda têm muito medo. É essa questão que eu queria comentar, que é o que a gente vê na maioria das vezes, o pessoal tem medo. E é por isso que a Vanice até comentou que homens também são bem-vindos no evento, porque também pode dar o start nessas pessoas, que é muitas vezes o empurrãozinho que falta para essas pessoas saírem da sua zona de conforto e pensar, é o que eu venho frisando, pensar fora da caixa. Exato. Tem muitas ideias que eu vejo que muitas vezes ficam adormecidas na cabeça das pessoas e que dariam muito certo. Eu acho que uma das únicas formas de se saber se essa ideia daria certo é tentando. E é como a Kátia disse, somos humanos, erramos. E o que acontece assim as pessoas têm um medo muito grande de se permitirem a sair da zona de conforto, que é ir para a zona do aprendizado. Ali é um momento de desconforto, porque é uma zona desconhecida.
Com certeza. A gente, quando vai fazer uma viagem para um lugar novo, a gente fica super atento, a gente tem que prestar atenção, é tudo novo, então a gente não sabe ainda como vai ser, como é que é aquela cultura, como é que a gente vai ser recebido. É um desafio. Exato. E assim é na vida. Então, se a gente tem um objetivo, a gente tem que se permitir a sair um pouquinho daquela zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto e experimenta essa zona de aprendizado, com o tempo, essa zona de aprendizado se torna a nossa nova zona de conforto. E aí eu preciso expandir novamente, e aí novamente, e assim por diante. Então, é uma constante, é um aprendizado que precisa seguir, que você pode evoluir um tempo, mas depois isso se torna uma nova... Zona de conforto. Isso, então, a gente pode permanecer ali, escolher permanecer, agora eu cheguei no meu auge, né, e paro por aí, ou não, qual é o meu próximo desafio? Aí eu entro nessa questão, Kátia e Vanice. Um dos principais meios de se chegar a objetivos é colocando e traçando metas. Sim, com certeza. Pode ir. Acredito que sim. E eu acho que é uma questão, né, que antes tu perguntou, né? Tem muitas oportunidades, mas a gente precisa estar atento a elas, né? O que eu estou lendo, o que eu estou assistindo, né? Agora a gente está passando por um período né, econômico muito diferente. Mas até o que o Thiago sempre fala, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Quais são as oportunidades que eu estou vendo agora, né? E a mulher conquistou muitos espaços e ainda tem muitos a buscar, né? A gente vê em alguns cenários que já é muito mais presente, né? Mas também vai de nós confiar nelas, né? Oportunizar. Oportunizar. Quantas foram candidatas a vereadora na nossa cidade? Eu confiei o meu voto a ela? Esses questionamentos. Também, né? Eu confiei o meu trabalho a ela? Até a Sônia também trouxe duas convidadas aqui que falaram sobre o movimento... Sim. A Marcha das Mulheres. E que elas até estavam comentando que ainda é necessário muitas vezes estipular cotas para fazer com que as pessoas acreditem mais nas mulheres. Mas quando conversávamos com Beatriz Perufo também, ela disse, porque hoje eu represento a OAB, aqui no estado a gente tem 6 representantes, sendo que são 4 mulheres e apenas 2 homens, algo assim. E eu disse, mas infelizmente ainda... essas vagas são utilizadas porque alguém lá em cima estipulou que existem cotas que, no mínimo, tantas pessoas, tantas mulheres precisam. Então, ou negros, ou indígenas, independente, essas cotas estão aí para provar que ainda não existe uma igualdade 100%, que ainda não existe uma igualdade de gênero, uma igualdade de raça, não existe. Mas é por isso que eu vejo que esses eventos que vocês fazem são extremamente importantes. Para mostrar que a mulher pode estar aonde ela quiser. Exato. E que ela pode inspirar quem ela quiser. Exatamente. E que é como a Kátia havia dito. E eu creio que não só a parte da inspiração, de aceitar que tu é inspiração para alguém, mas também aceitar um elogio. Porque quando a gente fala alguma coisa e alguém se inspirou nessa coisa que a gente fala e chega para nós e diz, nossa, gostei muito, parabéns. A gente tem aquela cultura de dizer, não, imagina não precisa. Diga muito obrigada, que bom que tu gostou, que bom que foi útil. É que eu acho que, Mona, não sei se vocês vão compartilhar desse mesmo pensamento. Quando se tem metas e sempre coisas novas a alcançar, a gente considera muitas vezes os pequenos avanços como muito pequenos. E aí não sei se essa é a forma correta, Kátia, principalmente você que sabe falar enfim, sabe falar sobre assunto. Com propriedade. Com propriedade, exatamente. Na verdade, para nós que seguimos uma caminhada, a gente segue a passos lentos. Na nossa interpretação, na nossa visão, estamos caminhando a passos lentos para atingir os nossos objetivos. Mas quem vem de fora vê que a gente está caminhando a passos largos. Parece que a gente está indo em alta velocidade, que está conseguindo várias coisas. Mas para nós a sensação é outra.
Então, a sensação é de que a gente segue construindo e que está indo lentamente. Mas o olhar de fora é outro. Isso até recebi um áudio do Fernando Seabra me falando isso, que ele via dessa forma, né? Que a sensação é que às vezes a gente se frustra que não está conseguindo resultado, não vê resultado, mas para alguém a gente já está fazendo sentido. Então, é preciso, é muito importante ter a clareza do propósito daquilo que você está fazendo. Porque senão, com certeza, na primeira dificuldade que surgir, você vai pensar que não está valendo a pena e você vai pensar em desistir. Mas sabe por quê, Doug? Claro, quando tu tem essas metas e tudo mais, é como tu disse, pode ser que esses pequenos avanços sejam pequenos e que um reconhecimento acaba que tu passa por aqui e sai aqui. Mas em algum momento, não me pergunte como, eu aprendi a ver isso como uma forma de reconhecimento. E aprendi a dar valor para essas pequenas coisas. Porque o que acontece? Pode ser que tu vai receber muitos elogios durante toda a tua vida, que tu seja uma pessoa que tenha uma linha que só cresça, que só vá para cima, mas pode ser que tu seja uma pessoa que vai inspirar justamente por ser quem tu é. Então, aceitar esses elogios, eu vejo que é uma forma de tu dizer... como é que eu posso explicar? De reconhecer, de aceitar, isso, né? Aceitação. Eu me aceito e agradeço por tu estar falando isso pra mim. Sim. Se acho que é suficiente, aí já são outros 500. Mas o fato de tu aceitar aquele elogio já significa que tu já está melhorando contigo mesmo. E outro ponto, Mona, é o contrário disso que tem que ser percebido pelas pessoas, que não pode ser um desmotivador. Isso. Nem todo mundo vai te elogiar. Exatamente. Nem todo mundo vai conseguir expressar o quanto se inspirou, o quanto você ajudou, o quanto foi importante. Então, é importante termos essa consciência também de que nem sempre os outros vão vir e nos elogiar. Isso não é um parâmetro para dizer se a gente está no caminho certo ou não. Então, precisa ser muito bem avaliado esse ponto. Receber elogios, sim, aceito, recebo, sou grato por isso. Não recebo elogio, não quer dizer que meu trabalho não foi bom. Então, as pessoas não podem... Ai, Kátia, acontece, né? Kátia, mas ninguém me disse se eu estou fazendo um bom trabalho, ninguém reconhece. Elas estão reconhecendo. Só que nem todas sabem expressar esse reconhecimento. Exato. E é justamente por isso que, como a gente sempre fala, a gente falou várias vezes aqui no programa, e na Conecta, quando a gente conversa também, é muito mais fácil tu ter alguém criticando, ter alguém te julgando, do que alguém te ajudando e te dizendo que tá bom. Então, valorizar esses pequenos momentos que se tem, por mais que seja, nossa, que bonito teu cabelo, sabe? Aceitar. Eu acho que é como a Kátia disse, como a Vanice vem dizendo, como a gente fala há muito tempo, desde que o Algo a Mais começou. Respeito, admiração, inspirar as pessoas. Isso que faz a diferença, né? Isso que a gente precisa. Então, aceitar esses pequenos momentos e saber ver que tudo bem, pode ser que no momento seja isso, mas aceitar. E saber que pode melhorar. Exatamente. E uma coisa que eu acho importante frisar é acreditar, né? Sim. Acreditar naquilo que tu tá objetivando. A gente fala até estou aqui, mas eu quero chegar aqui. Eu acredito que vai dar certo. A gente fala até muitas vezes, várias vezes, Vanice, a gente trouxe pessoas aqui para falar sobre processos até de cura, processos de elevação espiritual. E uma das coisas que as pessoas frisam muito nisso é realmente nisso. Acreditar. Eu acho que a palavra acreditar deveria ser cada vez mais cotidiana na cabeça das pessoas. Acho que muitas vezes o que falta para alguma ideia dar certo é acreditar que ela vai dar certo. E às vezes deixar de tentar e ir lá fazer. Ação, atitude. Quando você tenta, você já está 50% aceitando que não vai dar certo.
É uma justificativa jogar... confortável para aceitar que se não der certo, tá tudo bem. Porque eu se jogar de cara. Porque eu só ia tentar. Eu tentei. Aí é como se fosse um conforto para nossa dor. Mas quando você diz, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer tudo para conseguir, aí você não aceita as desculpas, você vai com mais garra e com mais determinação. E aí muda, Perfeito. né? Para eu conseguir ou eu não conseguir. Não, e falando, inclusive, em mulheres que inspiram, olha só. Nós temos um comentário aqui da Rosângela Matos, que também é uma mulher que está sempre aqui conosco, uma mulher, como ela mesmo diz, transformar mulheres em mulheres poderosas. E ela também é uma mulher poderosa que vem para somar. Parabéns pela iniciativa, Mulheres que Apoiam Mulheres. Já coloquei na agenda a nova data. Muito bem, contamos com ela. Um abraço, Rosângela. Meninas, nós estamos encerrando essa nossa entrevista. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Vocês sabem que as portas aqui estão sempre abertas e vocês estão sempre aqui também, né? A Kátia a gente vê na próxima terça-feira e a Vanícia a gente vê quase todos os dias aqui, né? Mas muito obrigado por trazer essas informações e, de repente, fazer com que as pessoas tenham um start, se toquem de que só falta se movimentar para as coisas darem certo e acreditar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Vanícia por estar aqui compartilhando também a história que inspira, por estar comigo nesse projeto, por sempre acreditar junto comigo. A Vanícia tem umas ideias criativas meio doidas, mas junta com as minhas, então, né? Socorro! Se a gente tivesse grana, né, Vanícia, a gente fazia um bem estrondoso aqui. Quem sabe é isso que falta para as outras pessoas. Terem essas ideias doidas e colocarem em prática. Às vezes a gente tem que prestar atenção, porque realmente, às vezes, essas ideias, elas não vêm à toa. Então, a gente tá com nossos parceiros também que permitem que esse evento se realize, porque sozinha a gente com certeza não conseguiria fazer. Então, graças aos nossos parceiros do evento também, tudo isso ganha vida. Muito obrigada a todos e até semana que vem. É isso aí. Minha gratidão por vocês oportunizarem esse momento. Eu quero deixar só uma dica. Tenham coragem e ousem. Sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Né? A gente precisa de pessoas que nos apoiem e que acreditem na gente também. E a gente acreditar nos nossos sonhos, no nosso potencial também, que a gente chega lá. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Antes de ir para o intervalo comercial, eu gostaria de salientar os nossos apoiadores. Um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online, pessoal. O Movie Art Cinemas, que está presente aqui em Nova Prata, para você não precisar, como eu sempre digo, não precisar mais se deslocar a Bento, Passo Fundo para assistir um cinema. Pode assistir em Nova Prata, no conforto, e em 5 minutinhos está em casa, não precisa gastar com deslocamento e nem se preocupar em estar na estrada. Então, prestigie o nosso cinema. Isso mesmo. E também Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Para você que não conhece a Clínica Magras, ela está localizada na Rua Flores da Cunha, número 564, aqui em Nova Prata, na Rua do Supermercado Dia, logo abaixo do restaurante Dona Cândida. O telefone para contato é 54 21 21 60 20. Clínica Magras, que está localizada aqui em Nova Prata, para você ir lá visitar. E lembrando que é procedimentos para homens e mulheres, Exatamente, né? Não é só magras, é magros também. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo. Francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA. Live the world otherwise.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. O Hora Bolas dessa terça-feira, dia 17, deixará você por dentro da pandemia do coronavírus. Receberemos o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que vai sanar todas as dúvidas sobre a doença. Não perca, nesta terça, às 22 horas, na Conecta Mais Web TV, conectando você. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se. Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. Muito bem, pessoal, a gente volta então com o programa Algo a Mais. E agora a gente traz para você o bloco do Canil. Por que você deve estar se perguntando, nossa, por que ela está chamando na terça-feira o bloco do Canil? Porque todo dia é dia de adotar, pessoal. Adote um bichinho, não compre, adote. No Canil Municipal de Veranópolis, a gente foi para lá gravar essa matéria que você vai ver daqui a pouquinho. E são mais de 190 bichinhos que estão lá para adoção, pessoal. Então, se você é de Veranópolis ou região, dá uma passadinha lá. Quem cuida desse canil, então, é a ONG Instinto Coruja, né? Exato. Que faz esse trabalho de cuidar desses bichinhos. Então, caso você não possa adotar, tenta ver se tem como doar, talvez, alguma ração, alguma coisa, porque, pessoal, são quase 200 bichinhos que tem lá. Isso não é pouca coisa. Se você tem um em casa, você sabe como funciona. Então, já pensou fazer esse número vezes 190, né? Então, confere aí a matéria que o Johnny foi lá fazer no Canil Municipal de Veranópolis. Estamos aqui no Canil Municipal de Veranópolis para ver esses cachorrinhos bonitinhos que a gente tem aqui disponíveis para adoção e que você vai poder, então, ver na nossa telinha aqui no Algo a Mais. Essa aqui é a Carlota, ela tem 7 anos, foi abandonada aqui no portão do canil, porém ela conseguiu fugir. Eles foram recuperar depois na cidade e agora ela está novamente aqui no canil, disponível para adoção. Esse é o Domênico, ele tem 8 anos, ele foi retirado do seu antigo dono por maus tratos, então ele merece todo o carinho e atenção de novos donos. Essa é Valentina, ela tem 6 anos de idade. Ela tem um probleminha de saúde, então toma medicamentos controlados, necessita de um dono bem responsável para o seu cuidado.
Todos os nossos cãezinhos estão devidamente vacinados e prontos para a adoção. Contamos com mais de 190 cães que podem ser adotados tanto nos dias de visitação ou através da nossa página no Face. Caso você quiser fazer doações, pode comparecer nesses horários ou também através da página. Toda vez que roda o bloco do canil, eu volto e digo que não tenho maturidade pra ver. A Mona fica aqui enquanto tá rodando a matéria. Que bonitinho! Eu realmente sou a menininha do meu malvado favorito. Ele é tão fofinho! Exatamente. E nós temos outra matéria, né, Mona? Exatamente. A gente conversou, né? Há uns dias o Emir Rossoni, ele esteve em Nova Bassano, ele que é um escritor, e ele lançou um livro dele que conta com 10 contos em italiano. E a gente foi até lá para conversar com ele sobre como que foi que ele começou a ser escritor, por que lançar esse livro, né? E aí a gente deixa essa matéria com você para você conferir um pouco mais do trabalho desse escritor que veio aqui na cidade de Nova Bassano para lançar o seu livro. Oi Doug, oi Mona, estamos aqui com o Emir, que ele é o autor do Domanda Anísio, certo? A gente veio aqui na casa dele para falar a respeito desse livro. O que ele traz para a gente, Emir? O Domanda Anísio é um livro de contos, são 10 contos, e enfim, eles versam são temas universais, mas que eu procurei trazer para o universo aqui da Serra Gaúcha, onde tem os personagens todos falam nesse dialeto vêneto, alguns narradores também têm essa relação com esse léxico. E, enfim, são histórias universais, histórias humanas, mas que são tematizadas nesse espaço aqui. E a respeito do lançamento, tem bastante emoção envolvida? Eu não sei bem o que espero aqui, porque eu cheguei hoje e enfim, não sei o que estão preparando. Mas eu acho que vai ser bem legal. A gente teve a ideia de fazer um filó, então vai ser uma espécie de encontro, assim, onde o livro vai ser lançado. Ele foi lançado em Porto Alegre em outubro de 19. Depois, em novembro, teve sessão na Feira do Livro lá. E agora ele tá sendo trazido para cá, que é o ambiente onde se passam as histórias. Tu és natural aqui de Nova Bassano, né? Residente em Porto Alegre, isso? Eu sou daqui. Eu moro em Porto Alegre eu fui em 94 para lá, então 2020 são 26 anos. Tu enfatizou, então, a história desse livro com a vivência que tu teve aqui. Eu não digo assim vivências, mas é claro que a gente traz as memórias de espaço, as memórias de comportamento dos personagens, onde a gente tenta inserir. Não nas temáticas das histórias, mas sim do espaço, dos cheiros, dos gostos, das cores, essas coisas todas que são bastante características. E é um livro premiado. Pode falar pra gente a respeito do prêmio Minas Gerais? Então, esse o prêmio Governo de Minas, é um prêmio super antigo. Eu não lembro se ele existe desde os anos 40 ou 50, então é super tradicional, existe há 50, 60, 70 anos. É um dos mais tradicionais do Brasil, é um dos mais disputados também. Eu acho que em termos de importância ele está seguramente entre os 5 principais prêmios brasileiros de literatura. E é bem disputado. Enfim, eu escrevi o livro lá em 2018 e certo dia recebi uma ligação dizendo que ele tinha sido contemplado na categoria conto, né, livro de conto. E aí ele foi ganhando o espaço dele. Os organizadores do evento é a Avenoba, né? Tu poderia explicar um pouquinho mais pra gente sobre do que se trata? Então, a Avenoba é uma associação que surgiu há alguns anos aqui em Nova Bassano. É a Associação Vêneta de Nova Bassano. Então, as informações que eu tenho também não são muito profundas.
Mas eles estão fazendo um trabalho de resgate histórico bem importante, então eles estão trazendo programações culturais, programações de resgate histórico, de preservação de arquitetura, de teatro. Agora a gente entra na literatura com esse livro, e eu acho que já teve outras promoções relacionadas à arquitetura, então é um trabalho bem bonito e importante que eles estão fazendo, né? Espero que cresça cada vez mais. Certinho. Para finalizar, algum agradecimento? Então, primeiro a Venoba, que está dando todo esse suporte, e as minhas ex-professoras também, que além de fazer parte da formação, estão agora levando esse trabalho adiante. É isso aí, pessoal. Você conferiu então essa bela matéria. E por hoje nós vamos nos despedindo por aqui, sem antes falar dos nossos apoiadores. A Movie Art Cinemas, um novo mundo de cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode inclusive fazer a compra do seu ingresso online. Lembrando, pessoal, que hoje e amanhã promoção, todas as sessões estão saindo por apenas 10 pilinha. É muito barato, então vá ao cinema prestigiar esse cinema que a gente lutou tanto para ter aqui em Nova Prata. Sim. E agora nós temos Movie Art Cinemas, então, aqui em Nova Prata. E também Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Para você que quer conhecer um pouco sobre a Clínica Magras, é só assistir o VT que está passando, mas também ela está localizada na rua Flores da Cunha, número 564, aqui em Nova Prata. E o telefone para contato é 54 21 21 60 20. Passa lá, dá uma conferida nos procedimentos, nos tratamentos e também, né, nas comidinhas maravilhosas. Exatamente. E saudáveis que elas têm. Dá um pulinho lá, né? Que com certeza vocês serão muito bem atendidos. Isso mesmo. Pessoal, hoje a gente fica por aqui, lembrando que amanhã nós temos mais algo a mais aqui na Conecta Mais Web TV, iniciando sempre às 10 horas da manhã. Eu fico por aqui, deixo a todos vocês um abraço. Mona? Isso aí, pessoal. Lembrando só que a gente gostaria de salientar, então, que o evento beneficente em prol ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes em Nova Bassano foi transferido. Não será mais nesse final de semana, então se você comprou o ingresso ou comprou a rifa, fica tranquilo, a data será remarcada. Só Exatamente. Lembrando, então, que para esse fim de semana não acontecerá o evento, né? Exatamente. Pessoal, a gente fica por aqui, deixa a todos vocês um abraço, até mais, até amanhã, tchau, tchau.